No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Vamos lá? Estamos aqui retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. O Grupo Tati hoje detém Ribeirão Preto e região, SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Band Litoral e agora Araçatuba e Rio Preto. Estou aqui com o presidente da Seção de Direito Público, desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, biênio 24-25. Nasceu em São Paulo, no ano de 1954, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1976, foi aprovado no concurso de ingresso na magistratura em 1983, assumindo o cargo de juiz substituto da primeira circunscrição judiciária com sede em Santos. Também judicou nas comarcas de Peruíbe, Avaré, Jacareí e São Paulo. Foi removido ao cargo de juiz substituto do segundo grau no ano de 1998, foi rápido, hein? Trabalhou como juiz auxiliar na Corregedoria Geral de Justiça nos biênios de 90 e 91, 94 e 95, sendo promovido a desembargador em 2005 e em 2020 foi eleito como órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, cumprindo 2 anos de mandato. Eu queria agradecer a sua elegância por ter aceitado o convite do Cartão de Visita News R7, que a gente também estará hospedado lá também, no TH Mais Notícias. E eu queria que a Vossa Excelência me falasse um pouquinho, vamos do início.
Por que advogado? Por que o direito? Olha, Zacarias, dizer por que o direito é uma resposta difícil. Um pouco você vê o direito em volta de você. Desde pequeno você tem as suas observações. Eu cresci num mundo em que o direito era presente, porque uma parte grande da minha família é dedicada ao direito. Meu pai, ele era juiz de carreira. Não é pai que o senhor fala, como é que o senhor fala? Meu pai. Papai. O senhor fala o papai, não é? Não, eu falei... Essa que é a nossa informalidade. Não, Mas vai, vamos lá, continua. Era juiz de carreira, Tá. então o direito estava um pouco em volta da nossa vida. Mas não por qualquer influência direta. Eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de história, faço isso desde pequeno. E o direito foi sendo incorporado, digamos assim. Eu não me recordo desde que eu me lembro, pensando nisso, 10, 12, 14, 15 anos, não me lembro de ter pensado em qualquer outra carreira à frente que não fosse o direito. Embora eu lesse de tudo, história, filosofia, um pouco de sociologia, teve todo minhas leituras e estudos no ginásio, no colégio, mas eu acabei me encaminhando para essa questão muito cedo, é o que eu queria fazer. Foi o vestibular que eu fiz, entrei na faculdade de Direito, felizmente, fiz o meu curso e trabalhei o tempo todo nessa área. Agora, tem uma maioria eu digo, não é nem minoria, a maioria dos seus colegas hoje estudaram na São Francisco. Ou não? Eu estou enganado? Mais ou menos. É preciso fazer um corte temporal nisso. Tá, vamos lá, é isso que eu queria ouvir. Quando eu me formei em 76, o número de faculdades de Direito eram menores. Tá. E o número de concursos, por exemplo, para a magistratura, também eram em menor quantidade e com menos vagas. E acontecia, de fato, de uma boa parte dos magistrados, dos aprovados, serem da São Francisco e da PUC. Eu acredito, não tenho essa conta em números, mas eu acredito que a maioria fosse da São Francisco. Então eu tenho aqui vários colegas meus de faculdade que são juízes, tenho um grupo relativamente grande de colegas do meu irmão que se formou na São Francisco antes de mim, e assim era, mas isso foi alterando. Mais para frente, hoje em dia, nós passamos a ter vários juízes que se formaram no interior do estado, em outras faculdades aqui da própria capital, e recentemente nós notamos um número grande de juízes que vêm de fora do estado, formados então em faculdades de fora do estado. Eu acredito que ainda haja uma predominância de juízes da São Francisco, mas isso eu acredito um pouco por essa decorrência do temporal, que com o tempo vai ser reduzido, minorado. Agora, doutor Ricardo, como o senhor comentou, a família toda, a maioria é ligada no direito. O senhor pretendia, já tinha essa pretensão, quando estudou direito, de ser juiz, não? Talvez a minha situação pessoal seja um pouco diferente da maioria da rapaziada. Que nem eu falei, eu nasci dentro do direito. O meu avô paterno, Renato Torres de Carvalho, era advogado. Papai foi advogado, depois prestou concurso, entrou na magistratura. O irmão mais velho dele, tio Irineu, também era advogado, e os dois filhos dele também se formaram em Direito na São Francisco, advogaram toda a vida útil deles. Do lado da minha mãe, da mesma forma, tivemos vários tios nem tanto, mas primos que se dedicaram ao direito. Então o direito era uma coisa que estava em torno de mim, mas eu, por alguma razão, sempre vi a magistratura como uma finalidade de vida. Eu me lembro de pensar em ser juiz desde que eu tinha 12, 13, 14 anos. Eu achava que o magistrado tinha uma função
relevante como tem, e principalmente ele tem uma função de equidistância, em que ele consegue ouvir as duas partes. Eu sempre gostei de ouvir, desde pequeno, de ouvir os meus amigos, as pessoas, eu ouvi o que as pessoas tinham a dizer. E com isso eu fui me inclinando para a magistratura desde o começo. Também achava que o juiz não é só um jurista, aliás, uma das coisas que o juiz talvez menos faça é tratar com direito. O juiz trata com pessoas, trata com vida, e se ele não consegue ouvir e compreender o que existe além do fato em si, ele tem sempre dificuldade. Eu acabei de comentar sobre isso com o Alexandre, que é jornalista colega que está acompanhando, sobre essa questão de ouvir. Porque, na realidade, é uma coisa que a gente pergunta, eu sempre comento isso, porque o Senhor decide a vida das pessoas. E eu digo, o Senhor, não sei se eu diria isso hoje, até pela posição que o Senhor ocupa, nós vamos falar sobre isso. Mas quando começa com o juiz, o juiz, no início, ele faz tudo. E ele decide as coisas e a vida das pessoas, porque entra na família, é eleitoral, é criminal, é tudo, né? No começo, isso é uma questão importante, precisa ter uma habilidade para isso. Precisa. Saber ouvir é algo que a gente precisa aprender. Mas eu sempre tive a consciência, por exemplo, de que o direito não é tudo. Tanto que fora das questões técnicas, jurídicas que eu precisava resolver, eu estudava direito para isso, as minhas leituras não eram leituras jurídicas. Eu sempre gostei muito de história, me interessei muito por obras de filosofia, de sociologia, fiz alguns cursos esparsos dessas matérias, procurando o que existe em volta disso. Romances, por exemplo, que contam certos lados da vida e certos problemas que as pessoas passam, seja no Brasil ou fora do Brasil, que são outras vivências, digamos, outras formas de conduzir e ver as coisas. E assim eu ia conduzindo. Tanto que uma parte da minha experiência de vida não foi propriamente no direito. E era isso que eu utilizava bastante quando eu tentava compreender os casos e compreender as pessoas que nos procuravam. Agora, o que eu digo, sempre disse, sempre acreditei, é que o juiz ele não é só um técnico em direito. Ele usa isso, mas ele é um técnico em relações humanas. E se ele não compreende o que as pessoas pensam e sentem, não compreendem que o processo é uma pequena parte da vida, mas não é a vida toda, ele vai ter mais dificuldade para decidir. E as decisões talvez sejam menos úteis na vida das pessoas. Eu não diria nesse momento, talvez até quando estivesse, mas no primeiro momento, na primeira instância, quando o senhor fala em ouvir, o senhor normalmente atendia o advogado da parte. Muitos atendem. É normal, talvez seja até uma situação, não sei se é normal, mas uma maioria atende. Já aconteceu de o senhor estar nos autos ali para decidir, para decidir uma situação, e pela sua experiência, e numa conversa, às vezes com um advogado, mudar a sua decisão? Eu diria, mudar a sua convicção? Com frequência. Essa é uma forma de conduta. Eu passei 14 anos, quanto foi? 14, 15 anos no primeiro grau em varas. Varas são as nossas unidades de trabalho de primeira instância. Quando o juiz faz as instruções, atende as pessoas antes de subir ao tribunal. E o que eu posso afirmar é que nunca, eu estou falando nunca, alguém que me procurou no fórum deixou de ser atendido no mesmo dia. Esperava, às vezes, o término de uma audiência, de algum momento, mas eu nunca fui embora do fórum sem ter atendido todos os advogados e todas as pessoas, até sem advogado, que me procuravam. E todos eram ouvidos.
E eu sempre tive interesse em deixar que falassem, e frequentemente eles me traziam informações novas, detalhes que nem sempre apareciam no processo. E tudo o que era dito era considerado por mim. Então acontecia das alegações finais, da conversa com os advogados, das audiências, aquela impressão inicial do processo ser alterada. Vamos dizer que o juiz, quando recebe o processo em primeiro grau, ele vai mais ou menos construindo uma decisão. Então, você lê a petição inicial, você lê as provas. A inicial é uma das mais importantes, né? E você tem uma ideia do que foi. Pô, parece que isso é assim. Daí vem a contestação, vem as manifestações da outra parte e você vê que não é bem assim. Daí continua, você ouve as provas, você ouve as testemunhas e você vai formando a sua convicção no decorrer do processo até a hora da sentença. E nisso é evidente que as informações que as partes trazem, os advogados, às vezes viram aquela impressão inicial. Eu já tive processos em que aparentemente a solução era uma só, e quando eu concluí a instrução, eu concluí a oitiva de todo mundo, o resultado foi o contrário. O que não era para acontecer é o que foi provado, e assim foi julgado. Mas sempre nessa ideia, quer dizer, eu nunca... Já tiveram vários casos que o senhor teve que reformar, como desembargador, na segunda instância, da primeira? Tiveram vários casos? Que a sua convicção era outra? Que eu reformei sentenças do juiz de primeiro grau? Não, primeiro não. Minhas sentenças foram reformadas? Que foram reformadas. Já tiveram algumas, não? Foram, de vez em quando acontecia com alguma frequência, porque uma grande parte dos casos que o juiz julga, eles não têm uma cor só, o branco e o preto, o azul e o vermelho. Importante falar isso. Ele tem nuances. E às vezes depende do ângulo com que você olha. Você vê um caso com mais rigor, um determinado aspecto, o desembargador atribui mais peso a um ou outro momento daquela decisão, daquela circunstância. Então eu tinha decisões reformadas, evidentemente, como agora no tribunal eu também, com alguma frequência, reformava decisões. Responsabilidade civil, certas questões contratuais, casos de família, daí tem um pouco do que o juiz traz consigo e a maneira como ele enxerga, o ângulo de que ele olha aquele caso. Eu tenho entrevistado alguns juízes inclusive, mulheres, da vara de família, e eu até brinco às vezes na entrevista, que hoje, porque o mundo evoluiu de uma tal maneira, que hoje você tem que decidir com quem vai ficar o cachorro. O que eu observo desde que eu comecei a judicar, veja, eu advoguei 7 anos. Eu fiz um estágio de praticamente 1 ano num escritório de advocacia americano. Tive alguma experiência com a justiça na Inglaterra, não muito. Bacana. E eu pude ver, então, não só como a justiça se organiza de outra forma em outros locais, mas como as pessoas se aproximam da justiça, não a parte técnica só, como os juízes encaram aqueles casos, como os advogados tratam. Tudo isso eu trouxe para cá, na minha experiência. Agora, o que a gente nota é que nos casos de família, como qualquer outro, você tem todo esse complexo de situações a analisar. Então, agora, o que eu ia completar, por exemplo, desde quando eu comecei a advogar, por exemplo, o que eu observei são 40 anos já de magistratura, que a sociedade se tornou muito mais complexa. Que os problemas que surgem hoje eram problemas que eu não via no começo da minha carreira. A comunicação está muito aberta hoje, tem muita retruncagem hoje. E eu acho que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de conversar, de se entender. Eles levam aos juízes problemas
que, no meu entender, poderiam ter sido resolvidos entre eles, terem tido uma solução mais simples. E vem trazendo para nós. Então, hoje, a carga que o juiz tem, não só de volume de processo, mas da complexidade das demandas, é muito grande também. Como essa, por exemplo, que você menciona. O juiz hoje decide quem fica com a guarda do cachorrinho. Nada contra o cachorrinho, Nenhuma, evidente que é uma coisa cachorro, relevante. Cachorro hoje, literalmente, até pela comunicação aberta que mostram, né, coisas que a gente não enxergava, hoje virou um filho, praticamente. É uma coisa relevante. É uma questão social muito grande. Mas né? é algo que poderia ter sido Tem resolvido. guarda entre eles. compartilhada, um monte de coisa assim. Quer dizer, você não deveria precisar de um juiz para isso, né? Que seria específico. Mas está precisando. Esse é o caminho de hoje. Olha a ideia que você precisa arrumar um cara para que a gente definir para quem vai ficar os filhinhos, o cachorro, o gato. Compare como é que vai ser essa questão. Eu vou te perguntar o seguinte: o senhor ficou bastante tempo na primeira instância. Quando o senhor ficou, a tua última função na primeira instância, qual que era? Que área que o senhor atuava? Porque tem muito disso, né? Eu trabalhei uns 7 anos, mais ou menos, no interior de São Paulo. E eu tive o que... Em que lugar? Eu trabalhei... Eu comecei em Santos. Bom, Santos me parece que todos os colegas trabalharam lá, porque o Roberto Maia deu aula lá, um monte de juiz que eu conheço. E Itanhaém, como substituto. Depois eu fui titular de Peruíbe, Avaré e Jacareí, onde eu fiquei mais tempo. Fiquei 4 anos e meio em Jacareí. E eram varas cumulativas. O que nós chamamos de varas cumulativas é varas que jogam de tudo. Tudo, Hoje, ninguém gosta disso. Eu considerei uma sorte da minha carreira atuar em varas cumulativas, porque eu tive a oportunidade de ver o direito e os problemas em todos os seus aspectos. Aprende, é uma escola. Em São Paulo, quando eu vim, eu trabalhei 8 meses numa vara criminal em Santo Amaro. Depois eu passei 2 anos na Corregedoria Geral da Justiça como juiz auxiliar, fazendo a parte administrativa e daí referente ao estado inteiro, uma outra atuação. Depois eu saí, fiquei 2 anos numa vara civil central. Foi quando eu me promovi a titular da 21ª Vara Civil. E retornei à Corregedoria mais 2 anos. Daí eu terminei mais esse período de convocação e voltei à 21ª Vara Civil Central, que era a minha vara como titular. E eu fiquei ali até a remoção para juiz substituto de 2º grau. A minha surpresa, depois de, em São Paulo, de 8 anos como titular de vara civil, da especializada, é que quando eu me removi, o tribunal me colocou no direito público, que são os juízes da Fazenda Pública que cuidam dessa área. Mas eles me colocaram, eu não ia reclamar de nada, então um pouco a gente faz. Eu vim para o direito público em 98 e fui auxiliando as câmaras de direito público. Só para a gente... quantas câmaras tem no direito público hoje? Que está abaixo do seu guarda-chuva? O senhor é o presidente da sessão. O direito público são 18. E quantos, mais 2 ambientais. Quantos desembargadores cada uma? Mais ou são menos? 5 desembargadores por câmara. Olha a responsabilidade do tamanho. Olha o tamanho da responsabilidade E mais os juízes substitutos que auxiliam as câmaras. Então, aqui na nossa sessão, nós temos mais ou menos uns de 105 a 110 juízes, desembargadores e juízes. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza.
Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. O presidente da seção do Direito Público, ele é meio corregedor também? O que eu quero dizer corregedor? Não é o corregedor quando eu entrevistei o doutor Loureiro, que é o atual corregedor no Palácio faz um mês atrás, ele fala, Zacarias, eu quero dizer o seguinte, a corregedoria, o papel dela o mais importante é orientar. É isso? A corregedoria, sim. E eu trabalhei lá 4 anos. Lá eu fiz a parte geral da corregedoria, o extrajudicial, etc. E fiz também... Mas é uma escola também, a fiz também o disciplinar de juízes, isso. Numa época que eu estive lá. Mas a corregedoria vê o disciplinar como uma questão necessária, mas auxiliar. A corregedoria organiza todo o primeiro grau. Mas no tribunal, a corregedoria, que é a parte disciplinar no tribunal, o que nós chamamos de corregedoria no tribunal é só a parte disciplinar dos desembargadores. E essa fica com o presidente do tribunal. Deixa eu entender uma coisinha quando o senhor fala da questão disciplinar. Tem a ver com muita coisa, mas assim... Tem a ver também com a lei orgânica, como eles se conduzem, como eles se comportam, como eles fazem. O senhor acha que abriu um pouco isso, abriu o leque um pouco hoje? O juiz está mais acessível, porque ele era, quando o senhor fala juiz e tal, na cabeça da pessoa que não entendia, fala assim, mas é muito engessado. É o programa que nós estamos fazendo, que é específico, que as pessoas falam, é um programa engessado e tal, mas assim... É por isso que é importante a gente falar dessa questão institucional, como funciona. Essa questão disciplinar é mais por causa da lei orgânica? Vocês têm muito problema com isso ainda ou não? Ou eles já vem tudo redondinho, o pessoal aprende, não quer... A questão disciplinar do primeiro e do segundo grau são diferentes. Tá. O desembargador Francisco Loureiro, que é o corregedor geral atual, ele cuida de toda a questão disciplinar dos juízes de primeiro grau. São perto de 2.000 juízes e perto de uns, eu estou chutando o número, mas talvez 22 mil funcionários que também são sujeitos subordinados ao corregedor geral. Ele cuida de um pessoal mais jovem, um pessoal que está localizado em grande parte nas comarcas, é o que tem contato direto, constante com a população, os advogados e as partes. O tribunal são os desembargadores, então o presidente do tribunal cuida da questão disciplinar de 360 desembargadores no nosso caso, que é um pessoal já um pouco mais velho, claro, né, já avançado na carreira, e o nosso contato com as pessoas é muito menor. Nós não temos contato com partes, com testemunhas, isso é uma exceção nesse momento da carreira. O contato com os advogados também é pequeno. Alguns nos procuram, eventualmente são recebidos, ou em sessões, quando eles fazem sustentações orais, que é um ato público, assim por diante.
Então, as questões disciplinares do primeiro grau são diferentes das do segundo grau. O primeiro grau, o que eu tenho ouvido, eu não posso me estender sobre isso, que não é algo que eu esteja tratando, tem decorrido, pelo que eu ouço, de fato uma mudança muito grande de comportamento. Mas, é uma experiência que o senhor tem, é importante falar. O segundo grau está indo. O pessoal era mais, de fato, mais restritivo, mais quieto, mais discreto anteriormente. E os juízes hoje estão participando muito mais da sociedade. É bom por um lado, mas exige um cuidado maior que nem todos têm tido, e que isso eu sei que vem trazendo problemas, alguns de comportamento, e tem gerado questões disciplinares. Aqui no tribunal isso acontece muito pouco. Eu, como presidente da seção de Direito Público, não tenho função correcional nenhuma sobre meus colegas e meus funcionários. Inclusive, os funcionários que trabalham para mim, se tiverem problemas disciplinares, eu reporto ao presidente do tribunal. Quem conduz a apuração, eventual sanção, vai ser ele. Eu também não tenho nenhuma função disciplinar dos meus colegas desembargadores. A minha atuação é uma atuação apenas de gestão. Eu organizo algumas coisas, acompanho o funcionamento da sessão, acompanho o andamento das câmaras. Tem uma parte que é minha, que é a admissibilidade, a subida de recursos para Brasília. Tem a Câmara, eu atuo na Câmara Especial, que cuida de alguns assuntos jurisdicionais, entre eles toda a parte que envolve menores, o protetivo, o infracional, mas fica nisso. Eu não tenho função correcional alguma. Como é que você se sente de trabalhar? Eu não diria nem... até outro dia eu diria o primeiro, vai. Mas segundo o doutor Fernando, disse que já não é o primeiro mais em termos no primeiro ou no segundo tribunal de justiça do mundo, em termos de desembargador e de processos. É considerado hoje o segundo, mais ou menos, do mundo em tamanho. O que eu ouço precisaria ser confirmado. Porque o doutor Fernando falou assim, Zacarias, até outro dia eu falava que era o primeiro, né? E havia até uma concordância e tal. Mas agora me parece que na China, eu acho que é o primeiro. Pelo que eu ouço, em termos de número de juízes, o maior tribunal, o maior segundo grau do mundo seria o chinês. Mas a maior quantidade de processos, volume processual é o nosso. Não só no Brasil, o Brasil tem essa doença litigiosa, e São Paulo é o que tem o maior volume de processos no Brasil inteiro. O senhor tinha comentado que essa questão que as pessoas não estão discutindo, não estão conversando, né? Mas você sabe que eu entrevistei o seu colega, o doutor Jacó Valente, uma vez? Ele falou na entrevista, ele falou, Zacarias, você sabe que uma vez entraram com um processo para discutir 1 centavo no banco. Aí você vê o tamanho do custo disso, né? Eu também queria te fazer, aproveitando uma pergunta, que é o seguinte: o senhor entende que é melhor, se fala muito isso no direito, viu? É melhor um mau acordo do que uma briga? Eu diria que o juiz dificilmente resolve melhor uma questão do que as próprias partes resolveriam. Algumas vão precisar do juiz. São questões técnicas, algumas dúvidas que precisam ser solucionadas quanto a alguma interpretação contratual, fatos assim por diante. Mas o problema que fica é o extraprocessual. Quando as partes fazem um acordo, de certa maneira as duas partes dão aquilo por terminado e tocam a vida com mais tranquilidade depois. A parte que é vencida no processo, ela frequentemente leva uma dor, uma mágoa, uma tristeza, digamos, com ela de não ter aquela questão resolvida. Então eu sempre entendi que quando as partes conseguem conversar e conseguem chegar em algum ponto médio, é uma solução mais adequada que aguardar a solução do juiz.
O que nós fazemos deveria ser a minoria. Mas não é o que acontece. O que acontece é que o pessoal tem litigado muito, tem uma dificuldade grande de conversar, inclusive nas questões de família, por exemplo, deviam ser praticamente todas resolvidas por consenso e por acordo, porque depois que o juiz decide, elas continuam se vendo. Se aquele clima, aquele conflito ainda existe, elas vão continuar em conflito. Isso o juiz não consegue resolver. Eu posso decidir como fica a guarda da criança e a visita, mas eu não posso fazer com que elas se tratem bem. Isso eles têm que fazer sozinhos e a partir de uma conversa entre eles e uma compreensão. Então eu sempre incentivei, fiz muita audiência, sempre gostei de audiências e em todas as audiências, qualquer assunto que eu tinha, eu tentava fazer com que as partes conversassem. Digam o que vocês estão querendo. O senhor tem uma família de jurista, né? Você tem um irmão que é meu amigo, o Reinaldo, que é desembargador também, foi do crime, também foi coordenador da vara da infância, um grande cara. E tem algum momento quando vocês estão juntos na família, quando vocês se reúnem, tira essa liturgia do cargo, sou juiz, aí vocês ficam muito na informalidade, como é uma família natural, acontece isso, porque o senhor é treinado a vida inteira ser uma pessoa formal. É o tempo todo, com outras pessoas, onde anda, com quem faz, me diga com quem anda, que eu te direi quem é, a questão da lei orgânica, tudo isso daí é um treinamento que a gente acaba incorporando. Tem algum momento que fica aquela informalidade, que a liturgia do cargo sai, não? Porque todo mundo é jurista lá, como é que funciona? Não, na família, em família isso não existe. Não existe. Nem entre nós, nem com aí todo mundo dá risada. Todo mundo alegre. E mesmo fora, veja, essa formalidade, eu também não vejo que seja uma formalidade decorrente da minha função. Eu, em local nenhum em que eu Aliás, vou... eu acho que a informalidade hoje, literalmente, com a evolução, melhorou muito essa informalidade. Eu nunca me apresento como juiz, eu nunca exijo nenhum tipo de nada. Algumas pessoas sabem que eu sou da magistratura, outras não. E eu trato todo mundo como sempre tratei, não faço diferença entre pessoas, advogados, funcionários. E eu imagino que todos, o pessoal mais ou menos que fica perto de mim, vê isso dessa forma também. O acesso a mim sempre foi livre, a conversa sempre foi livre, nunca houve nenhum tipo de filtro, impedimento, nem nada. Agora, no fórum e tudo, você tem essa função, você é o juiz, então não saberia dizer, mas eu não acho que a formalidade seja uma coisa inerente nem implicitamente necessária. Há alguma que decorre da função nas questões relativas à função. Mas fora da função, o que o juiz nunca pode esquecer é que ele, diferente dos outros, ele não é juiz só no fórum. Eu sei, 24 horas. Então, o que a gente nota, e eu já vi isso acontecendo, por exemplo, se você vai numa festa, depois você comenta da festa, eles dizem, o Zacarias ficou embriagado e fez tal coisa. Mas quando é o juiz, eles não falam o Ricardo se embriagou, eles falam o juiz se embriagou. Mas é natural do ser humano, né? E daí o juiz que imagina que ele está sendo visto como um cidadão comum, na verdade ele está sendo visto pela função. Eles não falam, então, o Ricardo fez isso. Eles dizem, o juiz fez isso. Em funções e atuações que não são ligadas à função. É que se falar o juiz fez isso, dá mais peso, né? Dá mais sustentação. Fica mais... É normal. Mas... É como funciona a imprensa, né? Como é que você vai chamar a notícia? Vou falar, tal pessoa fez isso. Quando fala juiz, pronto, a imprensa... Não, mas é que a população espera uma conduta própria. Claro. Então, por exemplo, você pode discutir com o guarda de trânsito, não deve, mas discute. Mas se eu discuto, o que sai é diferente. É o juiz discutiu. O juiz. Porque a população não espera que o juiz faça isso.
Então, mesmo fora de função, o juiz é visto como alguém que deva dar algum tipo de exemplo. Agora, o magistrado, para ser magistrado, o cara estuda muito, ele estuda muito. Existe algum, eu não sei, eu vou te perguntar, porque pode até ser que hoje não seja a sua área, mas você pode me contar se for uma questão anterior. Quando você fala em comportamento, isso é uma coisa que se fala muito hoje também, a questão de comportamento. Quando se fala em lei orgânica, coisa que muitas pessoas não conhecem, não sabem nem o que significa, que é a cartilha do juiz e tal, do magistrado. Existe algum treinamento específico, quando eles entram que eles assumem que eles passam no concurso e tal? Existe algum treinamento que fica dando sustentação o tempo todo? Olha, ou senão quando o cara passa do trilho, vamos dizer assim, que ele cometeu algum equívoco aí de comportamento, porque ele é orientado, como falou o doutor Fernando aquela vez lá, que existe, você já passou alguma coisa assim nesse sentido, não? Isso mudou muito. Quando eu prestei concurso, eu tomei posse numa terça-feira de manhã e na quarta-feira à tarde eu estava fazendo audiências em Santos. Caramba! Hoje, isso não é de hoje, já faz algum tempo, os juízes, quando eles tomam posse e fazem um curso de 90 dias na Escola Paulista da Magistratura. Ah, tá. Para nós, na Escola Paulista, claro, os outros estados nas suas escolas. Tá. E esse curso, ele tem tanto palestras e contatos com questões técnicas, mas também com questões humanas. Então, eles são bastante, não é instruídos, mas discute-se muito também questões de comportamento, questões de interação com a sociedade, esse problema que tem crescido uma barbaridade, que são redes sociais, o comunicação muito aberta, o comportamento perde público o controle de comunicação do juiz, de forma que hoje eles estão pelo menos tendo esse contato que no meu tempo, nós não tínhamos. Você tinha que aprender, eu já tinha aprendido isso e aprendendo com os colegas mais antigos que estavam nas comarcas, nos locais para onde você ia. O tribunal tem tido uma preocupação muito grande com isso. Quando eu passei pela corregedoria, também já faz algum tempo, foi na década de 90, o tribunal, a corregedoria acompanhava da maneira que podia todos esses aspectos. Nós sabíamos por representações, por reclamações, por algumas notícias que vinham, alguma coisa que saía na imprensa. E a conduta que o tribunal tinha era sempre essa. Quando vinha alguma coisa, nós falávamos com o juiz. Tentávamos primeiro compreender o que de fato havia acontecido. As notícias nem sempre chegam da forma correta. E, em seguida, conversar com o juiz. Apoiar aqueles que não tinham feito nada de errado, mas estavam sofrendo alguma coisa, e reconhecer a conduta inadequada dos juízes que não tinham se comportado bem. E esses, então, eles eram aconselhados. Quando eram coisas mais graves, eles respondiam daí uma questão disciplinar, e quando era necessário, que naquele meu tempo era muito raro, mas hoje eu ouço dizer que eles até estão precisando de mais, se dá algum apoio psicológico, dá algum tipo de suporte, seja de outros colegas ou mesmo um suporte médico, para que eles enfrentem essas coisas da sociedade. Agora, o tribunal tem uma preocupação muito grande com isso. Os juízes, eles não apenas têm que se comportar bem, mas eles têm que se sentir bem. E esse acompanhamento tem aumentado. Por que eu insisti nessas perguntas, que talvez não seja esse momento da sua área? Porque para dizer que a Vossa Excelência chegou, e não é para qualquer um, isso eu diria para todos que estão aqui, que vai ter o seu momento. Tem alguma coisa do direito público que eu deixei de te perguntar? Você gostaria de falar? Quanto ao direito público, eu diria que são essas que eu digo, essas mudanças que a sociedade tem passado. O direito público ele era muito mais restrito 20, 30, 40 anos atrás.
Ele tinha questões de desapropriações, ele tinha a parte de servidores públicos, ele tinha alguma questão administrativa, posturas urbanas, assim por diante. E a sociedade, com o crescimento, com a complexidade, ela foi meio publicizando as coisas. Hoje o direito privado mesmo transformou, está incorporando noções de direito público, isto é, normas de comportamento obrigatório. E as ações que nós recebemos hoje contra o Estado, ou as prefeituras, em suma, contra a administração, são cada vez mais complexas, porque a sociedade hoje cobra e exige muito mais do poder público. São ações de medicamentos, são ações de atendimento em escolas, em creches, são ações de suporte educacional, são ações de transporte de crianças e adultos, são ações que se referem às mais diversas camadas. Mesmo com relação ao serviço público, não são mais ações pedindo ou discutindo uma gratificação. Agora eles querem que se determine a mudança como aquele órgão trata os seus funcionários. Então a complexidade do direito público aumentou demais e a abrangência do direito público aumentou demais. Então, por exemplo, agora o Supremo Tribunal decide a questão hoje, a questão do Marco Civil da internet, responsabilidade das redes sociais. Outro dia, algum tempo atrás, houve uma discussão sobre a qualidade do atendimento dado nos presídios. De que maneira a polícia deve abordar pessoas, por exemplo. Essas são questões gerais de políticas públicas que são recentes. Então, o direito público hoje é muito mais extenso, muito mais complexo e vem em muito mais quantidade do que antes. Medicamentos, por exemplo, ele veio num crescendo. Eu acredito que nós provocamos uma mudança no comportamento da administração desde 10, 15 anos atrás, quando essas ações começaram a vir. E hoje o Estado fornece praticamente todo o que eu chamaria a medicação, o tratamento usual para a população. Mas depois vieram os medicamentos de alto custo. Depois do medicamento de alto custo vieram os tratamentos de alto custo. Depois do tratamento de alto custo estão vindo agora os tratamentos domiciliares. Então é um crescendo de pedidos que é feita contra a administração que envolve essa dificuldade. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, há 60 dias atrás, deu assim uma guinada de 180 graus no tratamento que se dava ao fornecimento de medicamentos, considerando uma série de coisas que são vistas, é um acórdão longo que ele proferiu. Então, o direito público hoje cresce de importância. No direito privado, quando se fala de consumidor, quando se fala de saúde suplementar, que é plano de saúde, eles estão cada vez mais deixando o que eu chamo da questão meramente privatista, que é contrato. O que diz o contrato? A, B e C. Então, o que a empresa fornece? A, B e C. Eles estão publicizando isso, o termo que nós usamos, para dizer que não é mais fornecer A, B e C. O contrato é de saúde, de forma que o juiz pode determinar que já vi casos que as empresas que está havendo um certo abuso, tal, ofereçam tratamentos e medicamentos que talvez não tivessem uma previsão expressa. Estou apenas descrevendo, não estou dizendo que esteja certo ou errado. Que seja sim ou não. Tá. Mas o que se nota é esse crescimento da publicização, tanto aqui como um pouco no direito privado, e da complexidade, porque são ações que envolvem o direito de um e direito de outros, né? Então, como a gente diz, o que eu dou para um, eu tiro do outro. Se eu mando pagar demais aqui, falta dinheiro ali. E envolve essa questão de nós estarmos cada vez mais dirigindo, de certa maneira, a vida das pessoas,
que tem um lado bom, mas tem também um lado extremamente preocupante. E o cãozinho? E o cãozinho. E o cãozinho. Ó, quero agradecer a sua elegância. Eu sou apaixonado pelo seu irmão e fiquei por Vossa Excelência, por ser um cara, por estar onde está e atender a gente. Eu quero te dar um abraço do Chain Zaire, que é o presidente da nossa área de comunicação. Estará hospedada a nossa conversa no cartão de visita News R7, no TH Mais Notícias e em alguns outros portais. E será transmitido o Ribeirão Preto local e mais algumas outras da rede. E eu quero lhe fazer a última pergunta e encerrar literalmente. Para quem que o senhor entrega o cartão de visita? Olha, Zacarias, toda a minha vida e tudo que eu estudei e preparei foi para devolver alguma coisa para as pessoas. Então, toda a minha atuação nunca foi para minha satisfação, mas para tentar resolver, atender as pessoas. Então, o que eu entregaria o cartão de visita seria para todas as pessoas que precisaram ou precisam da justiça e torcendo para que sejam bem atendidas. O que eu digo nessa parte, fazendo as comparações, é que eu sempre via o juiz como um primo do médico, dizendo que o médico, ele cura as dores do corpo e o juiz cura as dores da alma. Essa é a atuação que eu sempre tentei fazer, é o cartão de visitas que eu daria para que acontecesse com todos. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço Boa a oportunidade. Eu que agradeço. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar.